o Senhor deseja falar à tua igreja. Perdoa, Senhor, os meus pecados que são muitos. Que o Senhor não veja as minhas ações, Senhor Jesus. Que o Senhor perdoe cada um dos meus pensamentos maus. Que o Senhor, a misericórdia, continue me alcançando, Senhor Jesus. Nada tenho a te oferecer. Nada tenho de bom para te ofertar, mas a tua misericórdia tem chegado até mim. Com essa oração, eu já te agradeço, em nome do teu Filho amado, que vive e reina para todo sempre. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos meditar sobre a paciência. É bom esperar, né, irmãos? Esperar é uma maravilha, né? Uma das coisas que acredito que em todas as pessoas é um ponto fraco, é o esperar. Nós temos um imediatismo que já é inato da gente, né? Todas as pessoas gostam tudo pronto na hora. Então, aqui o salmista Davi, ele vai falar, não de uma promessa do Senhor, mas ele vai falar de um testemunho que ele teve para com o Senhor. Davi, ele mesmo diz que ele esperou com paciência no Senhor. E ele viu que o Senhor inclinou-se para ele e ouviu o clamor dele. Mas para que tudo isso pudesse ter acontecido, ele precisou exercitar a paciência, que é uma coisa muito ruim. Vamos ser sinceros. Esperar é muito demais. Até esperar ninguém, né, Ju? É bom o fruto, mas a própria gravidez chega no momento que a gente diz, eu já era bom se já nascesse, eu já estou cansada, as costas já dói, já não dorme direito, é uma agonia, uma falta de ar, porque nós não temos, né, o costume de esperar nada, a gente só quer tudo por imediato. Até as coisas nas nossas casas, a gente está trocando o fogão pelo micro-ondas, porque o micro-ondas é mais ligeiro, né? Lavar roupa à mão, lavar a máquina, além de economizar a mão, é mais ligeiro. Então a gente dá uma busca incessante sobre tudo que é mais rápido. E com isso, a paciência, está indo embora. Hoje eu perguntei à minha filha se ela estava me achando acelerada, porque eu faço 4, 5 coisas de uma vez só. Ela disse, imagina, mãe, a senhora está aqui pensando no que está lá dentro, né? Fazendo as coisas direto. E uma coisa que eu não era, irmãos, pense numa pessoa que a minha mãe me chamava de demente, para vocês terem ideia de como eu era. Passava o mundo e eu assim, nem aí, a hora passava que eu nem via. Então, veja como é que o mundo está deixando a gente totalmente acelerado, totalmente modificado. Mas Deus, que é todo poderoso, cria a situação que Ele quer. Aprove ao Senhor, nesses dias, me levar para um lugar onde eu tive a condição de sentar, esperar, e o Senhor falar fortemente com esta palavra no meu coração. Vê como Deus faz. Você já pensou, quando a gente vai ao médico, que tem lá uma sala de espera, e nessa sala de espera a gente geralmente fica muito agoniado, né? Eita, que demora, principalmente quando tem hora marcada que não chega. Ela dá a hora marcada, depois de 1 hora você não foi atendida ainda. Então, quando eu estava lá sentada, eu orando ao Senhor, conversando com Ele, o Senhor me mostrou tantas coisas, que essa questão de acelerar do mundo não me fazia mais bem. Por isso que é bom a gente esperar com paciência. Por isso que eu entendi quando Deus falou comigo através dessa palavra, o que é que a paciência vai gerar. De uma forma geral, irmãos, enquanto eu sentava lá, esperava, eu vi carros passando, eu vi 2 crianças brincando, eu vi uma mulher que entrou com um amigo, marido, não sei quem, botou lá para dentro e depois voltou e tirou uma selfie. Eu vi pessoas agoniadas entrando com dor, vi um homem entrando passando mal, vi pessoas rindo porque eles tinham tido alta. Então eu vi tanta coisa ali naquele meio tempo, que só quando a gente senta e para, a gente percebe. Quantas vezes essa mesma situação já aconteceu, a gente nem
no amanhã, no daqui a uma hora, e a gente está esquecendo de viver o agora, pensando no futuro. Então aqui, quando Deus colocou no meu coração essa palavra, que eu fui ler com calma, eu disse: meu Deus, quanta coisa a gente perde por impaciência. Irmãos, a paciência, ela gera bênçãos. A paciência, ela gera livramentos. A paciência gera experiência. A paciência gera respostas. Então, tudo que a gente mais pede ao Senhor, se a gente sentar e tiver paciência, a gente vai entender tudo. Não tem aquelas orações que é só você e Deus, né? Aquele momentinho que você tira e diz assim: olha, papai, agora eu não vou conversar nem com o marido, nem com a esposa, nem com o filho, nem com o vizinho, nem com o irmão da igreja, só o Senhor e eu. E aquele momento que você tem conversado com Deus, várias vezes a mesma coisa. E muitas vezes no seu próprio coração você tem colocado que Deus está demorando para responder. E Deus está ouvindo. Será que Deus não vai ouvir? Eu vou orar de novo. Eu vou orar com mais vezes. Vou orar com mais fé. Para ver se Ele me escuta. Deus está ouvindo, meus irmãos. Só que Ele está gerando em você a paciência. Irmãos, viver no mundo que nós vivemos de uma forma impaciente traz muitos transtornos. Você já pensou que uma falta de paciência gera uma fila de um banco? Porque não quer esperar, porque não pode esperar, porque sempre tem algo mais importante para fazer. Tem gente que não aguenta nem sentar, irmãos, para assistir alguma coisa, um filme, ouvir uma música, porque estou perdendo tempo. E hoje o Senhor nos exorta a pensar na paciência. O que é que essa paciência vai gerar em nós? O que é que nós iremos receber, né, quando nós realmente entendemos que para nós avançarmos espiritualmente, recebermos da parte do Senhor, nós precisamos exercitar essa paciência. O salmista vai dizer: esperei com paciência no Senhor e Ele inclinou para mim. Se você está esperando algo da parte do Senhor, espere. Se você pediu algo ao Senhor, espere. Se você orou fervorosamente, com todo o seu coração, de forma quebrantada, espere. Porque no momento certo, o Senhor inclinar-se-á até você. Ele vai ouvir a tua resposta, Ele vai ouvir a tua petição e dará a resposta no momento certo. Nós precisamos entender que esse tempo do Senhor para conosco, falar de tempo do Senhor, é uma coisa que a Bíblia vai dizer que para o Senhor 1000 anos é como um dia e um dia são como 1000 anos. Para você ver como Deus trata com o tempo. O tempo do Senhor na minha vida e na tua vida vai ser determinado pela transformação que o Evangelho tem aplicado sobre nós. Nós vivemos em uma congregação, nós temos muitas atividades dentro da igreja, nós temos estudo da palavra, nós temos o estudo bíblico, nós louvamos, nós temos o devocional em casa, nós oramos ao Senhor. Isso tudo tem que gerar um fruto. Todas essas ações têm que gerar um fruto. Porque se a gente passa semana, dia, meses, anos, entrando e saindo da igreja, entrando e saindo das atividades da igreja, da mesma forma, o Espírito ainda não gerou nenhum fruto, tem algo errado, irmãos. O quebrantamento de Deus e a transformação de Deus não são coisas momentâneas. Não é aquela coisa que eu chego aqui, me emociono, choro, sou usada por Deus e nunca mais. Aonde Deus escolheu para habitar, Ele faz morada, aleluia. Ele faz morada. Nós precisamos entender que Deus vai nos usar
Vai ter dias que Deus vai usar alguém em línguas. Vai ter dias que vai ser em um abraço. Vai ter dias que vai ser em um versículo, num hino, em alguma coisa. Não precisa ser todas as vezes da mesma forma. Deus, pela sua forma majestosa, Ele vai ver qual é a sua necessidade no momento. E Ele vai dar exatamente aquilo que você precisa. Porque Deus nos sonda e nos conhece. Nós precisamos entender, irmãos, que estar debaixo da graça de Deus, Ele tem, como eu já falei, tem que gerar este fruto. E esse fruto, depois que gerado, vai ser, aí a partir daí nós vamos colher as bênçãos. Esse tempo de paciência é um tempo de transformação, é um tempo de conhecimento pessoal, conhecimento espiritual, para que a gente consiga avançar diante de Deus. Irmãos, como eu falei também, não é fácil. Dizer que esperar é fácil, né? Tem dois lugares que eu pessoalmente vou sem pressa nenhuma. É para médico e para cabeleireiro. Eu não vou com pressa nenhuma, porque eu sei que qualquer coisa pode chegar e pode dizer, olha, não deu tempo, chegou uma pessoa mais... Mas sem ser isso tudo na nossa vida, a gente tem que exercitar a paciência. A paciência com o marido, com a esposa, a paciência com os filhos, a paciência com os amigos, a paciência com os irmãos. Porque lembre que você tem um Deus que tem tido paciência com você até o dia de hoje. Quantas e quantas vezes a gente não aceita do outro porque diz, eu não tenho paciência para isso não, eu não aguento mais isso não, ou é desse jeito ou acaba porque eu não estou mais aguentando, já aguentei, chegou até aqui, acabou a minha paciência. Lembre que nós cometemos os mesmos pecados muitas vezes, que nós não deixamos de ser pecadores, estamos aqui, estamos no mesmo patamar, somos todos pecadores. Deus não olhou aqui para ninguém diferente e disse, esse aqui é mais pecador do que o outro ou menos pecador. Todos nós somos pecadores. E devemos lembrar que do jeito que nós pedimos a misericórdia de Deus, e Ele tem expressado sobre nós, nós precisamos liberar a misericórdia da paciência. Meus irmãos, a gente deve ter consciência que nós devemos ter o amor para com o outro, mas a gente não se deve medir com a mesma régua que a gente mede os outros. Porque tem muita gente que pensa assim, mas na minha parte eu no instante resolvo, mas fulano ela demora para resolver a parte dela. Então, Deus fala conosco sobre a paciência que é necessário para que Ele venha ouvir o nosso clamor. Então entenda, assim como eu estava numa sala de espera, tem muita gente hoje que está na sala de espera de Deus. Tem muita gente que está anos e anos na sala de espera do Senhor, que sabe onde o Senhor está, tem ido em direção ao Senhor, mas diz assim, a minha vez ainda não chegou. Você está escutando que é ainda? Porque vai chegar, irmãos. Se você tem promessa de Deus, lembre que o seu Deus é fiel para cumprir. Se Ele te prometeu, Ele vai dar. Ele vai cumprir. Não importa quanto tempo precise passar, Ele vai cumprir. Mas é muito importante, muitas vezes, a gente passar um tempinho na sala de espera. Porque na sala de espera, irmãos, a gente tem a oportunidade de ver as coisas que estão ao nosso redor. Irmãos, eu não sabia que uma ida à UPA me faria ver tanta coisa. Ver o trabalhar de Deus como é lindo. Na sala de espera, eu parei um pouquinho de olhar para mim, para as minhas necessidades, e comecei a olhar ao redor. A situação se apresentava ao redor. E vi ali tantas coisas diferentes, né? E muitas vezes Deus nos coloca na sala de espera para que a gente comece a observar a situação que a gente se encontra. Porque por mais que eu não estivesse precisando de atendimento, eu estava lá e
situação. Então eu vi muitas coisas lá, e outras maneiras que se eu estivesse naquele dia na minha casa eu não teria visto. Então Deus muitas vezes tira a mim e a você de um lugar mais confortável e coloca numa sala de espera para que a gente possa ver a situação que a gente se encontra. Podendo analisar a situação, a gente pode se analisar melhor. Porque muitas vezes a gente chega diante de Deus para orar e a gente esquece de olhar como é que a gente está. Não é? Como eu falei, irmão, sem julgamento, quem julga é o Senhor. Sem julgamento, mas a gente precisa estar de olho nas nossas ações, no nosso pensar, no nosso falar. Nós precisamos estar atento àquilo que a gente tem feito. Então eu chego à noite, dobro meus joelhos, eu chego diante de Deus e faço um monte de petições. Como se Deus fosse um Deus que tivesse a obrigação de fazer tudo o que eu quero. E Ele diz: eu faço, minha filha. Eu sou esse Deus que você pode confiar. Eu sou o único Deus que posso realizar isso. Mas primeiro, você precisa se mudar. Você precisa se modificar. Então observe a situação que você está inserida e veja naquilo que você pode melhorar. A palavra de Deus diz que tudo aquilo que nós necessitamos, Ele pode nos dar. Então aquilo que eu sei que eu tenho capacidade, e nós sabemos que nós não temos capacidade de nada, até o nosso andar, que a gente pensa que é a gente que vai até daqui até ali, foi Deus que permitiu. Nada nós podemos. Tudo é só por permissão do Senhor. Então a sala de espera do Senhor, muitas vezes, que nós somos colocados é para a gente observar. Depois de esperarmos e observarmos e analisarmos, a partir daí a gente começa a se analisar e tentar mudar. Irmãos, por que eu falei tentar mudar? Porque quem muda é o Senhor, mas Ele vê a nossa intenção, a nossa boa vontade. Deus não muda ninguém que não se coloque disponível para Ele. Deus tem todo o poder, mas Ele só vai operar naquele que deixar. Deus é um Deus muito educado, porque tem pessoas que dizem assim: se Deus pode tudo, por que Ele deixa algumas pessoas fazerem isso, algumas pessoas fazerem aquilo, e Ele não é dono de tudo? Ele é dono de tudo, mas Ele precisa encontrar lugar para trabalhar. Ele precisa encontrar lugar para que Ele faça morada. Ele precisa encontrar um lugar para que Ele possa manifestar o seu amor e a sua misericórdia. Quando a gente não dá esse lugar, as misericórdias do Senhor não deixam de nos alcançar, porque são misericórdias, mas a gente deixa de receber e conhecer o privilégio do Deus que nós servimos. Irmãos, como é importante a gente saber que de vez em quando Deus vai nos colocar de molho. Ele vai colocar a gente de molho, irmãos. Vai tirar a gente de uma situação confortável. Vai colocar a gente numa situação embaraçosa. Vai fechar portas. Vai fechar ajuda. Aquele que poderia te ajudar não vai te ajudar nem se quiser, porque neste dia vai ser você e Deus. Vai ser Deus e eu. Deus trabalha, irmãos, de uma forma que não tem a capacidade humana, não tem essa condição de dizer por que Deus trabalha comigo desse jeito e com o outro daquele jeito. Deus trabalha como Ele quer. Mas Deus muitas vezes Ele vai fazer isso comigo e com você para que a gente entenda que não depende do outro o trabalhar dele. Muitas vezes Ele cria situações para que a gente chegue até o seu amor, mas tem momentos que vai ser frente a frente. A gente vai precisar estar diante do altar de Deus, falar diretamente com Deus, para saber o que Deus tem para conosco. Irmãos, nessa ótica de fechar portas, você
imagina se o filho pródigo, quando ele pegou os seus bens, saiu, pediu a sua herança, saiu pelo mundo, gastou o seu dinheiro. Você imagina se aquele rapaz tivesse encontrado pessoas que tivessem dado dinheiro a ele de volta? Você imaginou o que aconteceria com aquele homem se ele dissesse: eu acabei com a minha herança, mas chegasse um e dissesse assim: tome, porque você precisa, tome comida, tome dinheiro, tome bebida, tome farra, tome o que você quiser. Fosse bancando os luxos dele. Aquele homem voltaria para os atos de seu pai? Não voltaria. É muitas vezes isso que Deus está fazendo comigo e com você. Mas, irmão, eu estou na casa do Senhor, mas eu estou orando a Deus, mas eu estou jejuando. Irmãos, mais uma vez, o trabalhar de Deus é com Ele e com aquele que Ele escolheu. Que a gente venha entender que tudo aquilo que a gente fizer diante da face do Senhor é pouco, muito, muito pouco diante daquilo que a gente poderia fazer. Por mais que Deus vá dizer que a nossa salvação é pela sua graça, pela sua misericórdia, mas nós precisamos ter as ações. Deus se agrada de um coração grato. Deus se agrada de um coração quebrantado. Deus se agrada daquele que volta à casa do Pai, daquele que volta à presença do Pai, daquele que busca o Pai incessantemente, daquele que quer experiência com o Pai, daquele que em meio às tribulações não vai olhar para a dificuldade, mas vai olhar para aquele que é capaz de mudar a situação. Aleluia. É dessa forma que Deus faz conosco. Irmãos, enquanto você estiver na sala de espera, enquanto Deus te deu uma promessa e que ela ainda não se cumpriu, você pensa assim: eu estou muito tempo esperando, continue esperando, firme no Senhor, porque o Senhor está à porta. Quem sabe que o próximo a ser chamado não já será você? Porque a Bíblia diz que o Senhor tem prazer em abençoar. Ou você acha que Deus nos criaria para sofrimento? Sofrimento é consequência deste mundo que nós vivemos. Mas o céu que nos está preparado, que nos está prometido, lá a Bíblia já relata que não haverá dor, não haverá sofrimento, não haverá medo, rancor, não haverá nada. Porque é isso que Deus preparou para a gente. E não essas dores que a gente tem sentido a cada dia. O salmista ainda vai dizer: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Olha aí, os primeiros frutos. E quando a gente se inclina ao Senhor e o Senhor ouve a nossa petição. E quando a gente espera, o que é que a gente chega? Aqui vai dizer que o Senhor ouviu Davi e tirou ele do lodo. Geralmente a gente usa essa analogia, né? Lodo, fundo do poço, na lama. Eu perdi tudo, estou na lama. Então me dá a ideia de um lugar profundo, podre, sem esperança. Quantas e quantas vezes alguém, e até a gente mesmo, olha e diz que eu não tenho jeito. A situação que eu estou vivendo há tantos anos não se modifica. Não há solução para o meu caso. Não há solução para mim. Eu sou desse jeito. Eu tenho vivido nisso o tempo todo. Por mais que eu esteja cansada, por mais que eu busque coisas, eu não consigo sair do lugar. Eu não consigo sair daqui. Eu estou na lama. O fundo do poço já me alcançou. Mas aqui o salmista vai dizer que o Senhor tirou, aleluia, daquele lago horrível e firmou sobre uma rocha. A rocha que é Jesus Cristo. A rocha que é Deus. E quando a gente está firme na rocha, irmãos, a gente não afunda. Todas as coisas ao nosso redor podem até cair, mas nós que
estamos firmados na rocha, nós permaneceremos. Então, olha aí. Esperar com paciência no Senhor gera frutos. E aqui Davi, quando vai falar ao Senhor, Davi não estava ileso, limpo, não. Davi estava com a mão cheia de sangue. Já tinha descido o castigo sobre a casa de Davi. Davi já tinha passado por muitas e muitas coisas. Mas mesmo assim, pecador do jeito que aquele homem era, Deus inclinou-se e ouviu o clamor daquele homem. O tirou do lamaçal e colocou firme sobre uma rocha. Aleluia! Creia, meu irmão, tão somente. Creia. Se você está se sentindo como Davi se sentiu quando falava sobre esse salmo, que você acha, que está olhando para você e você diz: Senhor, eu não aguento mais essa situação, eu não aguento mais viver do jeito que eu estou vivendo, eu estou sofrendo. Senhor, me tira daqui, me ajuda, me socorre. Espere no Senhor com paciência. Vá até o fim, porque o Senhor é aquele que cumpre as suas promessas. E no 3 ele vai dizer: e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Meus irmãos, vocês estão começando a entender por que a gente precisa ter paciência, por que a gente precisa ser transformado. Aqui o Senhor deixa bastante claro, Davi deixa bastante claro que o Senhor colocará na minha boca e na sua boca um novo cântico. Aquilo que você tem dito para o Senhor que não aguenta mais, se transformará em louvor a Deus, agradecendo por tudo que Ele tem feito. Aquelas noites que você chorou, dizendo a Deus que não suportava mais, vai se transformar em riso e você irá cantar. A sua fala vai mudar. Aquilo que você simplesmente só vivia reclamando, chorando por aí, dizendo que sofria e não aguentava, Deus trocará todas essas palavras e colocará um cântico novo na tua boca. Nunca mais, depois que o Senhor abençoar a sua vida, nunca mais você será o mesmo. Todas as vezes, todas as bênçãos que você recebeu, onde o Senhor já trabalhou em você, você nunca mais derramou a lágrima pela mesma coisa. A gente tem sofrido por outras, mas aquelas a gente não sofre mais. Porque o Senhor, quando Ele trata por completo. A gente é que tem mania de fazer paliativo. A gente está com uma ferida, ao invés de tratar logo, tirar tudo sujo para limpar e sarar de vez, a gente fica colocando paliativo, criando uma caixinha e deixando para lá. Mas o Senhor é aquele que vai no fundo, no profundo, tira tudo, arranca tudo e bota um cântico novo na tua boca. Aleluia! Porque o Senhor é aquele que tem prazer em te abençoar. Nunca mais, irmãos, nunca mais. Depois que você experimentar dessas bênçãos que o Senhor tem para você, nunca mais você abrirá a boca mais para dizer que não aguenta mais. Que você, pelo contrário, as pessoas vão olhar para você e vão dizer: está vendo aquela irmã, aquele irmão que há tantos anos vivia daquele jeito? O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu que aquele irmão não reclama mais? Aquele irmão não fala mais? Aquele irmão não está mais murmurando? Aquele irmão não está mais triste? O sorriso tomou conta dos seus lábios. O que foi que aconteceu? Então muitos verão através da sua vida o que Deus fez, e muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. Irmãos, tem uma nuvem de testemunhas que nos cerca, mas nós fazemos parte também desta nuvem. Então aquilo que Deus faz na minha e na tua vida, também as pessoas observam, e a partir daí elas também começam a firmar-se mais na fé. É mais fácil Deus pegar uma pessoa
pessoa que já está, que tem um problema pequenininho e resolver, ou Deus quer reverter aquele quadro bem difícil e colocar a pessoa num lugar alto, seguro, que as pessoas olharão e terão certeza de que foi o Senhor que fez. É isso que Deus quer fazer comigo e com a tua vida. Irmãos, não foi à toa que Deus nos tirou do lamaçal. A gente vivia, cada um com seu testemunho. Conheço poucas pessoas aqui. E de testemunho de verdade, eu conheço o meu esposo e do meu pai. Mas de onde o Senhor nos tirou? Vez ou outra eu estou a meditar nisso. Quantas vezes a carne quer reclamar, o Espírito vem e diz: de onde tu vieste? Estás reclamando de quê? Estava melhor onde tu estavas? Se Deus não tivesse tido misericórdia, estaríamos aqui no dia de hoje? Estaríamos aqui contando as maravilhas de Deus? Então, irmãos, tudo que Deus já fez na nossa vida já é motivo para um cântico novo. Já é motivo para nós sairmos anunciando. Quando ele fala em cântico, ele fala como se fosse em forma de canção, para que todos ouçam que o Senhor opera ainda nos dias de hoje na vida daquele que crê. E o quarto ele vai dizer: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Esse salmo, ele é um salmo é um salmo maravilhoso, ele é bem completo. Ele começa mostrando, do 1, ele mostra o que ele recebeu, ele mostra como ele recebeu, ele mostra o resultado e ele fala da bem-aventurança. Irmãos, no dia de hoje, quando o Senhor me falava sobre paciência, irmãos, para que a gente possa alcançar qualquer coisa na nossa vida, Deus vai te colocar em lugar de espera. E no momento certo, no momento dele, Ele chamará o teu nome. Ele chamará o teu nome no momento certo. Deus está nos colocando em espera, mas a nossa vez irá chegar. Nós seremos chamados com certeza, porque a promessa que Deus fez a você, não importa o tempo que foi, ela se cumprirá. Não se preocupe com o tempo, irmãos. Vamos esquecer um pouquinho do tempo, vamos lembrar de Deus, do que Ele fez, falar do amor dEle, falar das misericórdias dEle, esquecer as coisas que deram errado, vamos falar das coisas que deram certo. Às vezes a gente se prende tanto ao erro, a gente perde tanto tempo remoendo o errado, o sofrimento, aquilo que Deus já quis tirar da nossa vida, que Deus tem lutado para tirar, mas a gente, como é carne, a gente, de vez em quando a gente quer trazer à tona. Então que a gente se prepare para viver o novo de Deus. Tem um hino que diz que tem coisa boa chegando, tem coisa nova chegando. A gente tem que estar preparado para o novo, irmãos. Esperei com paciência no Senhor. Tenha paciência, tenha calma. Se a promessa é de Deus, no tempo certo ela irá se cumprir. Não tenha medo, não se apresse, não fique ansioso, não questione, não olhe porque o irmão já recebeu e você não recebeu ainda. Você está no lugar que Deus te colocou. Agradeça a Ele. Lugar de espera é lugar de que a qualquer momento você pode ser chamado. Antes estar na lista da espera do que não estar em lista nenhuma. E aquele que não tem paciência de esperar não vive o propósito, não recebe a bênção. Fazendo a analogia de novo, imagina se você chega, principalmente em fila de banco, que às vezes está virando quase um quarteirão, está 3, 4 ruas. Você
precisa muito receber o seu salário e precisa entrar. Se você esperar com paciência, vai ter um momento que você vai entrar na agência, vai tirar o seu dinheiro e resolver essas coisas. Mas no momento em que você diz, ah, eu não vou não, está cheio. No outro dia, eu não vou não, porque está cheio também. Ah, eu não vou esperar não, está muito cheio. Ah, eu não aguento mais esperar. Quem perdeu foi você. Quem continuou na fila, recebeu. Então continue no seu lugar. Não se afaste do seu propósito. Por mais que as coisas queiram tirar sua paciência, peça ao Senhor. Lembre desse salmo de um homem que provou das coisas boas, mas também recebeu, né, a justiça de Deus. Ele esperou com paciência no Senhor, e o Senhor inclinou-se e ouviu. Assim como no dia de hoje, Deus está ouvindo a tua oração, aquilo que você colocou no seu coração. Espere, confie que o Senhor com certeza irá realizar. Eu agradeço a Deus a minha rica oportunidade e peço aos irmãos que desde já continuem orando por mim, por minha família, e olhem pelo meu Pedrinho, certo? Nesses últimos dias eu estive chorando tanto por causa desses benditos fogos, né? E eu tenho pedido a Deus, né, sabedoria para fazer alguma forma, porque está chegando aí final de ano, e eu não sei como é que eu vou fazer com ele. Acredito que recém-cirurgiado, para que ele não se assuste tanto. Então eu ligo o som alto, começo a gritar e a pular, né? E me olha na minha casa, pensa que lá em casa tem 2 bebês, porque sou eu e Pedro. E em casa tem que gritar, pular, para que ele não venha se assustar. Está mais perto que longe a cirurgia dele. Peço à igreja que apresente, eu já sei que apresenta, mas eu peço que continue apresentando o meu filho, né, para que o Senhor opere da forma que Ele quiser, e que em todo momento, que não seja muito homem, mas que seja muito de Deus. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.